Paz seja com todos. Que bom vê-los, que bom que temos auditório. A gente fica feliz com isso e o tema é instigante. Continuamos o nosso 6º encontro da Fé Reformada e agora diante de nós um tema que é ligado ao aspecto daquilo que chamamos de desafios. Lembrando, o tema geral, estamos tratando sobre legados e desafios. E um dos desafios que podemos dizer que seja bem contemporâneo, seja essa questão da ideologia de gênero. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E um texto, nós não vamos fazer uma exposição bíblica especificamente, mas o texto que vamos ter como base e mentalizá-lo ao longo da exposição seria de 1 Coríntios 6, os versos de 9 a 11. 6, de 9 a 11. Paulo está censurando os irmãos a respeito de alguns problemas existentes no contexto da igreja e ele relata o passado desses irmãos. Diz assim o texto: Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Verso de número 11, tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e do Espírito do nosso Deus. Vamos orar. Obrigado a Deus pelo dia de hoje, pela Tua bênção, por começarmos mais um dia do 6º encontro da Fé Reformada. Te adoramos, ó Senhor, pela Tua bondade, pelo Teu amor e agradecemos, ó Pai, pelo interesse de irmãos e irmãs que estão aqui para estudar esse tema. Que a Tua palavra, pela orientação do Teu Santo Espírito, nos capacite a estudá-lo com honestidade, com integridade e que pensemos, ó Pai, no melhor que possamos fazer para o contexto deste mundo através das nossas vidas. É a nossa oração e fazemos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Ok, eu vou dividir a palestra em 3 momentos. São esses 3. Como isso chegou até aqui, a ideologia de gênero, como que chegou até onde chegou. Nós vamos estudar a posição bíblica, vamos falar do Antigo e do Novo Testamento e também nós vamos falar sobre nossa forma de lidar com o assunto. São 3 aspectos que queremos abordar nesta tarde. Primeiro, como isso chegou, até onde chegou. Segundo, como a posição bíblica do Novo e do Antigo Testamento e o Novo nos dão uma diretriz. E o terceiro aspecto sobre nossa forma de lidar com o assunto. Então vamos lá. Há uma palavra interessante quando se fala de ideologia de gênero. A expressão é disforia. O que leva à disforia de gênero em nossos dias? Alguém aqui já viu essa palavra? Disforia? Não, né? Ela é uma palavra que representa uma espécie de angústia, de sofrimento, típico de alguém que passa por isso. Quem passa por isso não, de certa forma, não é feliz, ele está numa angústia, porque ele se depara com uma realidade. O sexo que ele tem, a sua estrutura, que podemos dizer assim, anatômica, o leva a ser uma coisa, mas ele gostaria de ser outra. Isso gera uma disforia, uma espécie de angústia, uma tentativa de tentar sair dessa situação. Então, se é um rapaz, ele provavelmente gostaria de se sentir realizado na figura de uma mulher. E se é uma moça, gostaria de se sentir realizada na figura de um homem.
Então, o que leva a essa disforia de gênero em nossos dias? Essa é a nossa pergunta. Bom, a primeira tese que nós vamos mostrar é que existe uma conturbação modernista ou pós-moderna. Mas eu quero falar moderna porque ela começa com o modernismo. O modernismo é um movimento basicamente do final do século XVIII e se estrutura definitivamente no século XIX e hoje tem a cara de pós-modernismo. Ele é fruto de um pensamento chamado iluminista ou iluminismo e com isso a ideia de luzes, por isso iluminismo, a ideia de luzes sendo lançada sobre a realidade. Essas luzes ajudam a entender a realidade e essas luzes vêm por meio da ciência. E se vem por meio da ciência, a religião, nesse contexto, ela vai perdendo espaço. Ela vai perdendo espaço a ponto de deixar de dar a sua voz ou de dar a sua opinião. Então, nesse contexto, nós temos uma supervalorização da ciência. Você nunca ouvirá uma expressão como disforia no século XVI, nem no século XIV, nem no XII, porque isso é típico da nossa época, da maneira como ela hoje é entendida. Então, nós entendemos que tudo começa com essa conturbação modernista. Então, a primeira questão que estamos trabalhando, dentro da visão de cosmovisão e ideologia, é entender por que as coisas estão do jeito que estão nos dias de hoje, quando nós falamos de gênero. E vamos começar com uma influência forte. Primeiro, existe um determinismo biológico. Esse determinismo biológico vem por meio de pensamentos como o de Darwin, claro, Lamarck também antes, mas Darwin. E todo componente ou todo comportamento deve ter origem biológica em razão dos pressupostos evolutivos. Preste bem atenção. Todo comportamento deve ter origem biológica em razão dos pressupostos evolutivos. A compreensão do mundo se dá pela compreensão da natureza. Como é na natureza? Na natureza é assim, e se na natureza é assim, consequentemente com os homens também será. É como se nós pudéssemos responder tudo à luz de uma vivência biológica, começando com os símios, ou seja, os macacos e todas as espécies da Terra. E é isso que o Darwin fala, desde a sua questão de seleção de espécies e tantas outras coisas que ocorrem no ambiente natural. Esse ambiente natural nos dá base para entender o que está acontecendo com o homem. O homem é produto desta evolução. A única diferença é que ele tem uma mente, essa mente foi responsável por uma organização e daí esse homem agora ele consegue se colocar num ambiente mais civilizado. Então, isto é esperado em razão que as principais universidades que trabalham em pesquisa apostam no mito do darwinismo. As principais universidades vão trabalhar preocupadas com isso, né? A questão de provar um mito que nós chamamos de mito do darwinismo. Tudo poderia ser explicado assim. Por exemplo, você vê no mundo animal o relacionamento homossexual, então isso explica por que os homens também vivem assim. Você encontra na natureza uma espécie de informação como relacionamento de animais, então de uma certa forma você entende por que nós também somos assim. Isso determina o que somos. E as faculdades geralmente têm como apoiadores de suas pesquisas pessoas que querem comprovar esse mito, que querem comprovar essa tese. Então, nós podemos dizer que muito do que nós ouvimos está contaminado com esse determinismo biológico. Muito do que nós ouvimos dizendo é assim que funciona, é assim que tem essa contaminação biológica. Um outro detalhe que podemos enxergar também, o homem autônomo.
e um dos principais profetas desse autonomismo é Nietzsche. Nietzsche, ele trabalha uma ideia de autonomia ou um autônomo absoluto, o que ele chamaria de um homem, super-homem. Este é liberado dos vínculos e de coerções impostas pela moral, ou seja, pela religião, e ele pode se legitimar com sua autonomia. Ele pode ser o que ele quiser ser. Ele pode escapar desses ditames ou dessas prisões, das correntes, e essas correntes geralmente são impostas pela sociedade por meio de uma moral religiosa. Para ele, a religião é a invenção dos mais fracos para se defenderem da prepotência dos mais fortes. É querer que todos visualizem no miserável e uma forma de autodefesa dos fortes super-homens. Você nivela todo mundo por baixo, então você não tem mais o desafio de sair da caixinha, como poderíamos dizer hoje nos nossos dias. Uma outra questão também que é colocada é a visão de família. Isso também é muito forte quando nós falamos da questão de gênero. Veja bem, se pegamos Marx, questão biológica, uma interpretação da vida por meio da natureza ou dos animais. Se pegarmos Nietzsche, autonomia. O melhor homem é aquele que se evidencia saindo de uma esfera comum para todos, mas ele se legitima por meio de uma fuga autônoma. Já na visão de Marx e Engels, nós encontramos algo muito parecido com os dois. Eles entendiam que a vida humana, no início, era como dos animais também. Todos tinham tudo, viviam de forma comum. Então, se você tinha uma floresta, ali era de todo mundo. Não havia uma parte da floresta que pertencia a um homem, uma parte que pertencia a um outro homem. O que havia era algo comum. Todos eram donos de tudo. Ele estende isso para a família. E ele vai dizer, também a ideia de família era assim. Todo mundo se relacionava sexualmente com todo mundo. Inclusive animais se relacionavam assim no início. Como o homem é fruto desse desenvolvimento, possivelmente, é por isso que também nós, no nosso início, segundo a visão de Marx e Engels, vivíamos como animais e tínhamos relacionamentos de forma aberta e livre. Homens com homens, mulheres com mulheres, e quando havia necessidade de procriação, havia uma escolha de um parceiro ou de uma parceira procriava e não havia essa preocupação de casamento. A ideia de casamento, ela na verdade é uma invenção. Para Marx e Engels, a ideia de casamento é uma invenção, como a família também é uma invenção. Lembre-se, patrimônio, matrimônio. Então, essa ideia de matrimônio tem muito a ver com a ideia de posse. E ele diz que isso aconteceu pelo seguinte: os homens foram percebendo que caçar não era o melhor caminho e que plantar era um bom caminho. Só que o fruto da terra muitas vezes era colhido por outros. Então surgiu a necessidade de propriedade privada. E como se manifesta e como se mantém a propriedade privada? Você deve fechar o clã. Então você diminuindo a possibilidade de mais pessoas invadirem uma área por meio de um clã, é uma forma ideal de proteger a propriedade. Então isso é a visão de Marx e Engels, e essa visão é trabalhada dentro desse aspecto de família. Ele diz que casamento é, na verdade, uma prisão, e a primeira a ser explorada economicamente foi a mulher, ou o sexo feminino, que era o sexo mais frágil, e ela passa a ser explorada ativamente pela mão dos mais fortes, ou seja, dos machos, que eram os que controlavam os clãs. As mulheres, então, serviram como mão de obra e como reprodutoras. E por isso essa ideia de gênero, ela começa dentro de uma visão econômica ou de uma visão de poder.
Então, não havia essa ideia de macho e fêmea. Essa ideia foi estabelecida depois para manter uma hegemonia de poder. Essa é a visão de Marx e Engels. Temos aqui mais algumas coisas, mas como eu digo, meu tempo é curto, vou tentar passar um pouquinho mais. Um outro que podemos dizer que gera isso também é a fragmentação com o existencialismo, Sartre. Eu gosto sempre de mostrar esse quadro, os meus alunos sabem disso, né? O Sartre diz assim: um amor, uma carreira, uma revolução, outras tantas coisas que se começa sem saber como acabarão. Cada homem deve inventar o seu caminho. Cada homem deve inventar o seu caminho. Imagine uma criança com os seus 6, 7 anos aprendendo isso. Cada homem deve inventar o seu caminho. Simples, isso pode cair na mente de uma criança da seguinte forma: por que eu tenho que me relacionar com uma mulher, se é do sexo masculino? Eu posso inventar o meu caminho e me relacionar com um homem. Eu posso inventar o meu caminho, e se é mulher, eu posso me relacionar com uma outra mulher. Ou eu posso inventar o meu caminho e me relacionar com os dois. Ou eu posso inventar o meu caminho e me relacionar, inclusive, até com animais. Eu posso inventar o meu caminho e posso me relacionar com ninguém ou com alguém. Eu posso fazer o que eu quero da minha vida, eu tenho que me realizar. Ele também é responsável por uma expressão, Sartre é responsável por uma expressão muito forte nos escritos dele, legitimação. Você pode se legitimar. Você elabora a sua lei. Sabe por quê? O corpo é seu e você faz o que você quiser com o seu corpo. Dá para entender aquilo que a gente ouve de vez em quando? O corpo é meu, faço dele o que eu quiser? Essa ideia não vem meramente de uma pessoa que está dizendo assim: eu estou pensando nisso. Não, essa ideia ela já é trabalhada desde o modernismo e ela vai ficando mais forte hoje, cada vez mais forte hoje. Eu faço o que eu quero da minha vida. Eu faço o que eu quero da minha vida. Eu faço o que eu quero do meu corpo. Né? Bom, o que nós podemos dizer também é que fora isso, né, existe um desenvolvimento dessa fragmentação. E o desenvolvimento vem por Simone de Beauvoir. Né? Simone de Beauvoir, amante de Sartre, ela trabalha também isso. E logo depois ela começa a escrever e ela escreve algumas obras e essas obras vão deixar isso cada vez mais claro. Então, há, na verdade, uma revolução, né, em vista. E esses revolucionários não estão pegando em armas, eles estão enxergando uma outra possibilidade nesse processo de revolução. E nós chamamos isso de uma revolução cultural. Essa revolução cultural, ela está sendo propagada em vários lugares. Ela é propagada em muitos lugares. Simone de Beauvoir fez isso pela literatura. Simone de Beauvoir é responsável por uma frase. Que frase é? Quem se lembra? Os alunos aí? Como que é? Como? Exatamente. Ninguém nasce mulher. Você torna-se mulher. Então você não nasce mulher. Na verdade, você torna-se mulher. Porque essa é uma invenção social. E essa invenção social é assimilada por muitas pessoas. É mediante a isso que nós vamos perceber que quem aceita esse tipo de ideias sabe que a melhor forma de contrapor a sociedade moral, machista, racionalista e nós chamaríamos assim de religiosa, a melhor forma é você se legitimar, como diz Sartre, ou você alcançar uma liberdade e uma autonomia sem se importar com o que os outros acham ou pensam de você. E aqui eu vou mostrar um exemplo de como isso é uma realidade. Está bem pequenininho aqui, mas eu acho que eu vou conseguir. Espero que tenha som. Esta é Conchita, ou o Conchito, não sei.
preciso dizer que tem algo estranho, não é? Não preciso dizer. Ele aparece com roupas de mulher, um cabelo bem liso e uma barba, né? E na ideologia dele, ele pode se relacionar com mulher quando ele quiser, ele pode se relacionar com homem quando ele quiser, ele tem liberdade de fazer o que quiser, ele tem liberdade de ser mulher quando ele quiser e tem liberdade de ser homem quando ele quiser. Quem trabalha bem essa questão de ideologia de gênero sabe que dá para se fazer em torno de 16 a 32 combinações quando você assume essas posições. Você pode ser homem e mulher, você pode ser mulher-homem, você pode ser homem-mulher homossexual, você pode ser mulher-homem heterossexual, você pode assumir uma série de posições, você que vai escolher. Então, quer dizer, toda essa posição filosófica que a gente viu até aqui gera tipos de pensamentos como estes, né? Pensamentos assim ou atitudes como essa. Então, Simone de Beauvoir diz o seguinte: as mulheres foram forçadas pelos homens a se conformar e se moldar àquilo que os homens criaram para o seu próprio benefício e prazer. As mulheres de seus dias não foi permitido ou não foram encorajadas a fazer ou se tornar qualquer outra coisa além do que o feminino eterno ditava. Elas foram cerceadas num papel de Kirche in the Kinder. Ou seja, perdoe Heidi, cadê a Heidi? Depois você me diz aqui, tá bom? Cozinha, igreja e cuidar de filhos. Né? Cozinha, igreja e cuidar de filhos. São os 3 Ks que dizem que isso foi uma imposição para que a mulher não se legitimasse. E as mulheres que não entendem o papel que ela pode exercer, querendo mudar de sexo, elas vão ficar presas a esse regime moral. Betty Friedan, ela também trabalha bastante isso e se torna uma das responsáveis também por essa questão de ideologia de gênero, feminismo, e temos aqui algumas coisas delas, mas depois vocês pegam o material e leem com mais calma. Então, o produto nos sentimentos humanos, isso gera identidade de gênero, daqueles sujeitos não poderia ser uma decorrência natural de características corporais, e cria-se, então, uma dicotomia entre conceitos, né? Que conceitos é esse? Sexo, o corpo e a natureza. E gênero, a cultura, as atitudes, sobre uma teoria que diz respeito essencialmente a indivíduos e como estes lidam com o seu sexo e seu gênero. Então, quando nós falamos, por exemplo, de sexo, é o que um homem é, macho, ou uma mulher, fêmea. Isso é o que determina realmente a questão sexual. Mas quando se fala de gênero, aí é uma questão cultural. Não quer dizer que só porque você nasceu com genitália masculina ou feminina, que você vai ser macho ou fêmea. Você pode escolher o que você quer de acordo com o gênero que você quiser assumir. E vamos falar mais. Isso aqui é diferente de homossexualismo. Um homossexual, ele pode estar muito feliz com o seu corpo, com a sua genitália, não há problemas nenhum. E ele vai se relacionar com uma pessoa do mesmo sexo sem nenhum problema. Já na questão, por exemplo, de um transgênero, ele não está feliz com o seu corpo, ele está sofrendo porque se é um menino, ele não tem seios, e se é uma menina e quer ser um homem, ele tem seios. E daí o que vocês estão vendo constantemente na TV, de uma moça retirar as mamas para se ver como menino. Ou colocar, por exemplo, hormônios, usar hormônios para se parecer mais com menino. Então, é isso que nós estamos vendo. É uma evolução desse processo, de um processo cultural. E essa evolução de um processo cultural, é claro, ela também pode ser identificada, eu vou dizer mais, vou usar uma palavra aqui, potencializada por questões realmente biológicas. Né? Então, a minha tese com relação aos outros que estão criticando é diferente. Eu entendo que há questões biológicas que realmente pode forçar uma pessoa a querer ter uma outra forma de vivência já com o sexo que tem. Aí, o produto, então, nos sentimentos humanos. Identidade de gênero, então, é visto desta forma aqui.
Sob esse ponto de vista, o ser humano nasce dotado de determinadas características biológicas que o enquadra como indivíduo do sexo masculino ou feminino. O sexo é definido biologicamente, tomando como base a genitália, cromossomos sexuais e hormônios com os quais se nasce. No entanto, o sexo não determina por si só a identidade de gênero ou a orientação sexual de uma pessoa. Então, o sexo pode falar um monte de coisas, mas é a questão do gênero que vai determinar realmente a orientação sexual. A orientação sexual pode, por exemplo, dizer respeito à atração que sentimos por outros indivíduos e geralmente envolve questões sentimentais e não somente sexuais. Daí, algo que é sempre comum da gente ressaltar quando apresenta uma palestra como essa. Então, aqui você vê a diferença, né? Vamos lá. Ele é ela e ela é ele. Deu para entender? Ok? Então, embora a definição do que é ser homem ou mulher tenha surgido a partir de uma divisão biológica, a experiência humana nos mostra que o indivíduo pode ter outras identidades que refletem diferentes representações de gênero, como os transexuais e transgêneros, e que não se encaixam nas categorias padrões. Então, por exemplo, ela foi menino durante muito tempo, mas percebeu que ela gostaria de ser mulher. Através de um tratamento de hormônios, ele consegue se tornar uma mulher. Ele, menina, durante muito tempo, inclusive bailarina, e depois de um certo tempo, ela consegue se tornar um homem. É sempre muito confuso falar sobre essas coisas, né? Porque a gente fica, quem é ele e quem é ela? Mas aqui acontece o que nós chamamos assim de um casal transgênero. E por incrível que pareça, pode acontecer dele ficar grávido. Porque na maioria das vezes não tem uma extração de útero, que é uma coisa muito complicada, até para a estruturação hormonal de um jovem, por exemplo, de um adolescente, de um jovem. Então, de repente, os dois podem combinar e realmente entrar num contrato e definir que ele seja grávido. Então, é estranho você ver um rapaz barbado, né, mas vai entrar no hospital dizendo a bolsa estourou. Entendeu? A bolsa estourou. Ok. Nós chamamos isso, aqueles que se conformam com o seu sexo e gênero, de cisgênera. Essa pessoa é cisgênera. Aquele que não está feliz com o seu sexo e quer transformá-lo, nós chamamos isso de transgênera. Então, essa é a maneira de entendermos isso. E isso tornou-se uma ideologia, né? Nós entendemos que isso tem se tornado uma ideologia, tem se tornado isso uma ideologia forte que tem tomado conta de muitas e muitas formas de pensar e está na sociedade de uma maneira muito forte nos nossos dias. Para muitos especialistas, esse encaixe em definições tradicionais começa logo na infância. E aí você tem, por exemplo, escolas como na Suécia, que estão fazendo o seguinte: você não tem banheiro feminino e banheiro masculino. Você tem um banheiro, né? A pessoa escolhe onde quer entrar e não tem essa questão de meninos e meninas. O máximo que se fala lá, e na língua sueca você tem uma palavra para os dois gêneros, como amigos, que é neutro, você não tem nem masculino e nem feminino, para nós temos, né? Amigos e amigas, temos feminino e feminina. Não, para algumas palavras em sueco você pode usar o neutro, e você pode falar para menina ou para menina a mesma expressão, que nem amigos pode se tornar uma expressão comum, você usa para menina ou para menina, para que você não fique forçando a barra de fazer com que uma criança comece a entender-se como menino ou como menina, mas para que ela possa escolher isso quando ela estiver com uma idade mais propícia para essa escolha. Ela vai tomar o caminho, e a escola ela não pode forçar isso. E a escola ela não pode criar caminhos para isso, ela deve deixar que isso ocorra de uma forma mais natural. Então, o objetivo é fazer com que as crianças cresçam livres de imposições e sem barreiras para fazerem suas escolhas. E, é claro, é um método que tem sido trabalhado. Então, isso está nas escolas
E é claro, isso está também em Hollywood. Vamos ver se a gente consegue transmitir aqui. Eu acho que todos conhecem bem esse trecho, né? Vamos ver se dá aqui. Esse é o famoso filme Príncipe do Egito, e essa é a parte que Deus se revela a Moisés na sarça ardente. Se vocês prestarem bem atenção, vocês vão ver como que ele sutilmente apresenta Deus para o público. Né? Moisés, eis-me aqui. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Quem é você? Eu sou o que sou. Eu não entendo. Eu sou o Deus dos teus ancestrais, Abraão, Isaque e Jacó. Você é filho da minha mãe Joquebede. Você é nosso irmão. O que quer de mim? Certamente vi a opressão do meu povo que está no Egito e ouvi seu clamor. Dá para perceber? Temos duas vozes, uma masculina e uma feminina, elas falam conjuntamente. Essa foi uma das primeiras vezes que no cinema apareceu Deus não como homem ou Deus masculino, pai, mas aparece Deus com uma voz feminina. Ou seja, Deus é tanto Deus, mas não significa que ele não possa ser também deusa. Então não há uma ligação de sexo e Deus não está preocupado com a questão sexual na visão deles. Isso é um liberalismo teológico. Isso alcançou também os cinemas, isso tem alcançado também os quadrinhos. Né? Então em 2014 a Marvel anunciou que Thor, um dos seus personagens mais famosos, virá em versão mulher na próxima HQ, ou seja, o personagem ou a personagem salvará uma mulher e herdará seus poderes. E pelo Twitter, o diretor executivo da Marvel Digital, Ryan Penagos, esclareceu que ela realmente substituirá o atual deus do trovão. Ela não é a mulher Thor, nem Lady Thor, e nem a Thorita. Ela é o Thor, escreveu. É o Thor, só que o Thor é agora mulher, numa versão transgênero, né? Uma versão mulher. E isso também tem atingido, né? Esse é um quadrinho que tem surgido aí, está todo mundo comentando a respeito dele. Né? Você tem a Mônica, o Cascão, o Papai Noel vem trazer um presente e alguém descobre que o Cebolinha vai ganhar uma boneca e aí você vê as expressões, né? Como estão ali, e as pessoas podem achar isso estranho. E você tem... como que é? Não tem nada de estranho. As crianças podem brincar com qualquer brinquedo. E se algumas pessoas acham isso estranho, então, né, que achem. Ou seja, isso elas têm o direito, né? Ele diz assim, muito... Como que é? Muito... como que é? Eu não estou conseguindo entender ali no finalzinho, aqui está cortando também. Sinto muito por isso, né? Acho que é isso. Sinto muito por isso. Bom, mais adiante, isso se tornou uma ideologia nos meios de comunicação e Veja é um agente efetivo disso, né? Algumas reportagens que tentam demonstrar isso para a gente nessa questão de ideologia. Então você vê aqui algumas reportagens mostrando escolas que estão assumindo isso já na Europa e aqui no Brasil.
a posição de algumas amigas, né? Aliás, não se pode falar amigas, mas sim amigues, né? Amigues, para que não fique clara essa ideia de macho, fêmea, masculino e feminino. Então, isso para nós é o que gera, né, a ideologia hoje. Para nós isso se transformou numa ideologia. Ideologia significa que você tem uma cosmovisão. A ideologia, na verdade, é uma cosmovisão. Então, se existe essa cosmovisão, é necessário que a gente entenda como a nossa cosmovisão enxerga essa visão. E aí, a segunda tese, a nossa cosmovisão. Então, a primeira coisa, como isso chegou? Nós percebemos que é por questões científicas, dentro de um processo evolutivo, dentro de uma ideologia marxista, dentro de uma visão existencialista. Então, tudo isso gera a ideologia de gênero. E qual é a nossa maneira de interpretar? Eu gosto muito de trabalhar esse tema, cosmovisão, e aqui a gente tem uma palavra importante, cosmovisão e cosmovisão cristã. Uma cosmovisão é, portanto, um esquema conceitual que contém nossas crenças fundamentais, sendo o meio pelo qual nós interpretamos e julgamos a realidade. Aqui é o Ronald Nash dizendo que é uma cosmovisão. Eu queria que você prestasse atenção nisso e entendesse isso. Uma cosmovisão é, portanto, um esquema conceitual que contém nossas crenças fundamentais. Crenças fundamentais. Quando a gente olha para tudo isso que a gente acabou de ver, tudo isso daqui, quando a gente olha para todas essas coisas, isso ganha um ar de verdadeiro, porque parece ser científico. Mas se nós olharmos para a expressão cosmovisão, nós vamos perceber que isso também é crença. Isso é crença. Isso também é religioso. De alguma forma, eles estão acreditando nisso. Estão acreditando que aconteceu assim e que o mundo é desse jeito. Então, isso representa um pouco de crença. Nancy diz o seguinte: afirmar que o cristianismo é a verdade sobre a realidade total significa dizer que é uma cosmovisão que envolve tudo. Aí o ponto diferencial. Está dando para entender? Então tudo é cosmovisão. Mas quando nós afirmamos que o cristianismo é uma verdade total, significa que o cristianismo ele abraça todas as outras cosmovisões e lança a luz sobre todas as outras cosmovisões. O termo significa, em seu sentido literal, visão do mundo, uma perspectiva biblicamente instruída sobre a totalidade da realidade. Então, para nós existe uma diferença aqui. Existe cosmovisão, mas nós falamos sobre cosmovisão cristã. Cosmovisão cristã. Então, para nós, essa visão é que deveria direcionar as outras visões. Mas o que tem acontecido nos dias atuais? As outras visões têm assumido um ponto alto e importante no meio das nossas visões. Ou seja, se a gente ouve alguém falando e ele se diz psicólogo, psiquiatra, pedagogo e tal, a gente olha para tudo isso e fala assim, uau, é uma autoridade. Se é uma autoridade, eu devo respeitar. A gente deve entender o que essas pessoas dizem, mas devemos, acima de tudo, entender o que elas dizem à luz de uma cosmovisão que chamamos de cristã. Essa é a diferença de tudo que nós estamos vendo. Então, se você vê uma reportagem da Veja, você vai se emocionar e vai dizer, nossa, isso é tão verdadeiro, está dando tão certo entre eles. Se você olhar, por exemplo, para o que as pessoas estão dizendo hoje, famílias homossexuais vivem melhor do que uma família heterossexual. É isso que a gente vai ouvir hoje. Você vai dizer, está vendo? As estatísticas estão mostrando isso. Mas se você for ver realmente as estatísticas, não é assim não. As estatísticas não estão do lado deles. As estatísticas estão mostrando que há uma quantidade enorme de separação entre os casais homossexuais. Há uma grande quantidade de separação entre eles, superando as dos heterossexuais. Se a gente for realmente olhar para as coisas como elas são, nós vamos perceber que nós estamos muitas vezes sendo direcionados por uma outra cosmovisão que não é a nossa cosmovisão. E esse é o grande problema. E é aí que a gente tem que entender como compreender essas coisas.
Eu gosto sempre da Nancy Pierce falando, ela diz algo assim: perdemos a cultura e continuamos perdendo nossos filhos. A história trágica e repetitiva é que os jovens crentes criados em lares cristãos vão para a faculdade e abandonam a fé. Por que este padrão é tão comum? Em grande parte porque eles não foram ensinados a desenvolver uma cosmovisão bíblica. Em vez disso, o cristianismo é restrito a uma área especializada de crença religiosa e devoção pessoal. O cristianismo se torna uma questão só de sábado e de domingo e não uma questão de vivência, uma questão de comum a todos dentro de faculdades ou qualquer outro lugar. Em outras palavras, não adianta simplesmente parar de assistir a Globo. É necessário atuar no meio dessas pessoas e pensar na maneira de como atuar com essas pessoas. Mas sabe o que acontece com os nossos quando eles chegam lá? Eles ficam tão abismados com a pregação e com a crença ideológica que eles ficam tão animados com isso que eles falam: nossa, isso tem sentido, isso tem razão. E até onde podem ir, tentam ser cristãos, mas depois desistem de ser cristãos. E aí, quando desiste, o que nós observamos é que passam a trabalhar essas coisas como normais, totalmente normais e naturais. Então, nós precisamos de uma valorização cada vez mais permanente de uma cosmovisão bíblica. Então, o que nós podemos dizer a respeito disso? Eu queria trabalhar em 3 linhas rápidas pelo nosso tempo. Então, vamos lá, 3 linhas rápidas que eu queria ressaltar. A primeira linha que eu queria ressaltar é que nós fomos criados para glorificar a Deus, é claro, esse é o ponto fundamental, mas nós fomos criados, homem e mulher, Deus nos criou, macho e fêmea, e Deus nos criou com o propósito de procriação, ou seja, de termos filhos. Esse é um ponto importante para nós. Nós somos criados para ter filhos. Quando há um casamento, uma das coisas mais importantes para um casamento, não significa que todo casamento redundará em filhos, mas quando há um casamento, uma coisa importante é que a gente enxergue aí a necessidade de ter filhos, e não apenas um, mas ter filhos. Filhos. E por que isso ocorre? Aí é a minha tese. É porque é assim que a igreja se desenvolve. A igreja se desenvolve com crentes e os seus filhos. É claro, esses filhos e esses crentes evangelizam, mas nós entendemos que uma estrutura cristã se dá por meio do casamento, e o casamento pela geração de filhos. E esses filhos terão filhos, que terão filhos, que terão filhos, e esses filhos vão mantendo a sua fé. Então, por que essa tese é importante? Simples. Porque é assim que a Igreja de Deus é mantida e sustentada. A grande importância de ter homem e mulher é porque é por meio de homem e mulher que você vê a continuidade da aliança pela geração de filhos. É por isso que tem homem e é por isso que tem mulher, porque dentro desse projeto que nós chamamos de projeto divino, você vai perceber a igreja se desenvolvendo. Então aqui uma informação muito importante. Tudo na história da humanidade se volta para a igreja. A coisa mais importante da humanidade não é a humanidade por ela, mas a coisa mais importante da humanidade é a igreja. Se vocês estão entendendo o que eu estou falando, significa que ela é a menina dos olhos de Deus. E se vocês entendem o que eu estou falando, aí você vai compreender o segundo aspecto. Primeiro, macho e fêmea, e aí a ideia de ter filhos, né? E a segunda coisa tem a ver com o aspecto da salvação. Por quê? Cristo morre pela igreja. E o que significa também isso? Que nós encontramos na igreja o resultado direto da obra bendita de Cristo. É o que Paulo chama em Efésios capítulo 5, 32 de grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. O que nós encontramos aqui nesse texto é que essa palavra mistério, ela deve ser usada assim não como um aspecto esotérico, que apenas iniciados possuem, mas na verdade
a respeito de maravilhas que Deus quis nos revelar. E que maravilha é essa? A maravilha do verso 31 desse texto de Efésios capítulo 5, quando diz assim, por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. Por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e se tornarão uma só carne. Esse ponto é importante, porque quando Deus criou o homem e criou a mulher, Ele já estava visualizando Cristo e a igreja, e a importância de Cristo como aquele que vai ser o Senhor da mulher. E a mulher vai ser a auxiliadora de Cristo. Como nós fazemos isso hoje? Sofrendo por Cristo e trabalhando por Cristo. Nós somos a igreja. E o que nós fazemos nas nossas vidas? Tudo o que nós fazemos nas nossas vidas hoje é auxiliar o rei ou o noivo, que é Cristo, através da posição de igreja. Então, quando Deus criou homem e mulher, Ele já estava visualizando, e para muitos foi um mistério revelado, e é um mistério revelado até hoje, que representa também um quadro de amor e de graça do homem e da mulher. Cristo, o noivo, que morre pela igreja, e já a igreja, a noiva, que se sacrifica no sentido de trabalhar para auxiliar o noivo. Hoje nós não temos somente a alegria de sermos salvos, mas temos a alegria também de sermos cooperadores de Cristo. É o que diz o texto de Paulo. Nós somos cooperadores, então nós temos a liberdade hoje, pela graça que nos atingiu, de ajudar a Cristo, não que Ele precise disso especificamente, mas no contexto da obra salvífica, nós temos o nosso papel de servir ao nosso Deus por meio do nosso trabalho de noiva, que serve a Cristo. Então, esse é um outro detalhe. E eu quero ressaltar agora o terceiro aspecto. E qual é o terceiro aspecto? O terceiro aspecto tem a ver com aquilo que nós chamamos de queda. E o que isso também tem para nós, né? O que isso também nos traz. Eu estou pulando um pouquinho aqui por causa do tempo e vamos lá. O texto vai dizer basicamente aqui o seguinte, olha só isso. A mulher aprenda em silêncio com toda a submissão. Por favor, mulheres, aguentem isso. Eu não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia, será preservada através da sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor, em santificação com bom senso. É um texto difícil, né? Um texto muito complicado de ser entendido, mas esse é um texto interessante. E é um texto que tem muito a ver com o que nós estamos dizendo, porque tem muito a ver com Gênesis. Nós não temos como explicar muitas das facetas, mas esse texto do capítulo 2, da primeira carta de Paulo a Timóteo, fala sobre um problema que a igreja estava passando. E qual era o problema? As mulheres daquela igreja estavam tendenciosas a assumir o papel dos homens da igreja. Elas tinham uma posição avançada de crítica e de querer assumir a liderança. Paulo está dizendo que nesse quadro isso não era permitido. Era importante que prevalecesse um quadro. E que quadro é esse? O papel do homem e o papel da mulher. A igreja deveria representar isso, o papel do homem e o papel da mulher. O homem como líder e a mulher como auxiliadora. E não significa com isso que a mulher deveria ficar literalmente em silêncio. Na verdade, a expressão aqui, silêncio, é que ela seja pacificadora, que ela aceite as coisas com uma visão pacificadora. Como que ela poderia fazer isso? Deixando os homens exercerem os papéis de líderes daquela igreja. E ele vai usar agora um exemplo interessante, né?
Aqui eu provo que tem outros textos que mostram que a mulher pode exercer, sim, papéis, inclusive, de professoras, de ensinar. Inclusive, o próprio Apolo é orientado por Priscila e por Áquila. Então, não há uma visão assim de mulher não poder orar e de não poder se expressar dentro da igreja. Isso seria radicalismo. Mas o que nós estamos vendo é que Paulo está trazendo uma informação importante para aquela igreja. E que informação interessante é essa? Vamos lá para Gênesis 3, de 1 a 6. Eu leio aqui para vocês. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Observe que nesse texto a gente só encontra a mulher, e nos meus grifos está aqui, ó, mulher, 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 mulher. O homem não aparece. Se a gente pegar o texto de Paulo e dizer assim, está vendo, a culpa realmente foi da mulher, mas eu gosto que a gente possa entender isso no hebraico e na Niv, e na King James também. Aqui está o texto da King James. Eu queria que você prestasse atenção aqui onde está o cursor. Ó. If her. If her. O que significa? Qual a impressão que nós temos na queda? Que a mulher estava sozinha num contato com a serpente. E que o homem vem lá de trás todo, oh, querida, como é que você fez isso? Nossa, como é que você comeu do fruto? E ele estava jogando bola ou estava assistindo uma partida de futebol entre os animais, aí ele chegou e se deparou com aquela realidade triste de ver a mulher comendo do fruto. E dá uma impressão de que ele faz o quê? Ele também come. Assim, já que você comeu, eu vou comer também. Vamos, já que você danou tudo, então vamos danar tudo nós dois. E aí resolvemos todos os nossos problemas. Bom, não é isso. O que dá a clara intenção, e essa é a minha tese, eu concordo com ela, que na verdade o homem estava com ela e o homem deixa tudo acontecer, deixa a coisa rolar, e porque ele está tão interessado no fruto quanto ela. E o que ele fez? Deixou de exercer o papel dele de líder e deixa a mulher exercer o papel dela de líder, no lugar dele. Para mim, a queda, na verdade, é um problema de gênero. Vocês estão entendendo? Porque ele deveria ser o homem e dizer assim, não faça isso. Quem recebeu as primeiras orientações? Ele. Quem teve o primeiro contato com aquele fruto? Ele. Quem teve o contato direto com Deus? Ele. Mas nesse momento, ele se torna inócuo e ela se torna o agente de toda a ação. E ela dialoga com a serpente, conversa com a serpente, e ali naquele processo todo temos a queda. O que para nós isso significa? Isso significa que essa inversão de papéis já é uma das formas bem claras de Satanás atingir a humanidade. Inversões de papéis é uma das formas bem claras de Satanás atingir a humanidade, como nós estamos vendo aqui no texto. É claro que isso para nós só vai ficar certo no verso 17, quando diz assim, e Adão disse, Deus dizendo a Adão, visto que atendestes à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, aí Deus usa uma expressão bem clara, eu te ordenei isso, e você atendeu a voz da tua mulher. Ele deveria ser o cabeça e dizer, não faça isso. E ele vai dizer, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Qual é a nossa cosmovisão então? A nossa cosmovisão então é que Deus criou o homem e mulher, porque esse é o processo de formação
daqueles que compõem a igreja, macho e fêmea. Segundo aspecto, representa Cristo e a igreja. Esse é um contexto salvífico e é uma parábola. Todo casamento testifica uma parábola entre um homem e uma mulher. É uma parábola. E que parábola é essa? Da magnitude da ação de Cristo para com a igreja e do respeito, como a gente vai ver no texto de Efésios 5, da igreja para com o homem, para com Cristo, desse respeito. Então, essa seria a nossa cosmovisão. Significa que quem nasce menino deve logo cedo assumir a responsabilidade de exercer o seu papel masculino. E quem nasce mulher, logo cedo, tem que estar ciente do seu papel feminino. Porque testifica da continuidade da igreja, testifica de uma obra maior que é a obra de redenção na pessoa de Cristo e da igreja, e também testifica da forma de consertar aquilo que foi deteriorado pelo pecado, que foi a queda, mudando os papéis. Mudando os papéis. Espero que isso tenha ficado claro na mente de todos. Então, Satanás sabe que ela não pode coordenar e foi isso o que aconteceu, né? Então, é basicamente isso que ocorre. Essa é a minha segunda parte, como eu disse, estou pulando, né? Eu vou pular aqui também, eu vou usar aqui uma expressão, eu gosto sempre de usar a Maria Mariana, né, que foi autora daquele Confissões de Adolescente, e ela diz algo que sempre chama atenção. Eu vou só dizer isso para mostrar como isso é natural até no mundo, não somente na igreja, mas até no mundo. Diz assim: o valor de ser mãe não está sendo levado em conta. Sinto isto há quase 10 anos, desde que eu decidi parar todas as minhas atividades para ter filhos e cuidar deles. A pressão foi imaginável e veio de todos os lados, da família, dos amigos, de quem mal me conhecia. Muita gente me perguntou se eu estava deprimida ou tinha síndrome de pânico. Meu pai também custou a entender. Eu era bem-sucedida e largar a fama é um absurdo para as pessoas. Se alguém saiu da mídia por vontade própria, é porque tem algum problema grave. A verdade é que eu só descobri o que é trabalhar depois de ser mãe. Ser mãe é um trabalho social, o maior deles. É um esforço para garantir a criação de indivíduos de valor, mentalmente sadios, que contribuam para o bem geral. Pessoas equilibradas, educadas, que consigam se manter. Quando pequeno, o filho precisa de atenção especial e exclusiva. É nesse período que se formam a base do que ele será, o caráter, os valores, e depois é difícil consertar. Ela diz mais: não acredito na igualdade entre homens e mulheres. Todos merecem respeito e espaço. Mas o homem tem uma função no mundo e a mulher tem outra. São habilidades diferentes. Penso nesta imagem: homem e mulher estão no mesmo barco, no mesmo mar. Há ondas, tempestades, maremotos. Alguém precisa estar com o leme na mão. Os dois não dá. Deus preparou o homem para estar com o leme na mão, porque ele é mais forte, tem raciocínio mais frio. A mulher tem mais capacidade de olhar em volta, de ver o todo e de desenvolver a sensibilidade para aconselhar. A mulher pode dirigir tudo, mas o lugar dela não é com o leme. Bom, até aqui, tudo que nós estamos vendo é interessantíssimo, porque é alguém, num contexto secular, falando sobre esta posição, né? Que é bom que as coisas sejam assim. Então, nós encontramos isso até no contexto secular. E agora, o terceiro ponto, nossa forma de lidar com o assunto, né? Qual é a nossa forma de lidar com o assunto? E aqui vem a nossa maneira de compreender as coisas. Bom, qual é a forma que tem sido usada? Você encontra alguns pastores e quando eles se deparam com um caso como esse, usam uma expressão muito forte, a expressão safadeza. Quando olham para um caso como esse, diz assim: isso é safadeza. E provavelmente, se uma das nossas famílias tem um caso de alguém que está nesta situação e nesse sofrimento, alguém pode dizer assim: dá uma boa surra nele que você resolve o problema. Ou nela, e você resolve o problema. Ou
a disciplina é importante, então varinha para lá, varinha para cá. Eu creio que nós estamos um pouco distantes desse tipo de compreensão da realidade. Não é bom isso acontecer. Uma outra coisa. Qual é a outra coisa? Amostras que tivemos recentemente, tantas outras coisas. É claro que estão querendo acelerar a sexualidade de crianças. Estão querendo fazer isso. Isso a gente percebe. E dentro de um contexto de marxismo cultural, isso é importante. Dentro de um contexto de marxismo cultural, até o envolvimento de crianças com adultos passará a ser natural. Envolvimento de crianças com adultos, se isso se desenvolver, passará a ser natural. Aliás, até incesto passará a ser natural, se tomarmos a questão de um marxismo cultural. Claro, nós não concordamos de maneira alguma com isso. Mas qual é a nossa visão sobre a realidade? A nossa visão é essa daqui: criação, queda, redenção e consumação. Essa é a nossa visão da realidade. Deus criou todas as coisas, mas existe algo terrível, chamado queda. A queda gerou um grande problema. A queda gerou problemas terríveis na história de qualquer homem e de qualquer mulher. E esses problemas são tão sérios e são tão complicados que pode gerar realmente desvirtuamentos e problemas internos na vida de pessoas, inclusive de pessoas da igreja. Isso pode acontecer também. Nós entendemos que isso possa acontecer. E eu confesso a vocês que muitas vezes no gabinete recebo pessoas assim, que não querem, não desejam, não gostariam, mas estão passando por esse problema sério de desejar alguém do outro sexo, do mesmo sexo. Existe isso no nosso meio. Pessoas que estão lutando, estão enfrentando, estão tentando se desvincular de algumas coisas, mas ainda estão passando por grandes dificuldades quanto a isso. E o que devemos fazer nesse caso? É por isso que eu digo, nós devemos tomar muito cuidado. Primeiro, quando as coisas vêm do mundo, não fiquemos afastados ou não fiquemos assustados. Quando as coisas vêm do mundo. É normal que isso aconteça e sempre acontecerá. Que existem ideologias que querem levar isso adiante, isso realmente ocorre. A nossa questão é saber defender e responder a estas coisas. Mas quando nós falamos de pessoas do nosso meio, nós devemos tomar todo o cuidado possível. Daí, algumas coisas que eu queria ressaltar para nós novamente. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Preste bem atenção. Tais fostes alguns de vós. Tais fostes alguns de vós. No contexto do evangelismo, nós podemos nos deparar com pessoas assim, e até no contexto da igreja nós podemos nos deparar com pessoas assim. Então, o que nós entendemos é que o efeito do pecado causa isso e atinge pessoas com esse tipo de problema. Então, o que devemos fazer quando isso ocorre? E é aqui que entra a nossa posição. Primeiro, devemos mostrar uma visão de projeto. Uma visão de projeto. Vou mostrar isso de uma forma que eu creio que seja interessante para nós nessa tarde, ou final de tarde. Todo ser humano não está livre de ser atingido por problemas causados pela queda. É isso mesmo. Algumas pessoas podem pensar assim: eu vou tirar o meu filho dessa escola, que o banheiro lá é um banheiro para meninos e meninas, e vou levá-lo para uma escola que tem banheiro para menina e banheiro para menino. Resolveu o meu problema? Não. Porque essa pessoa vai crescer e talvez mais adiante ela vai se deparar com uma faculdade e lá tem banheiro que não tem essa questão de meninos ou meninas. A questão não é
como nós resolvemos o problema tão somente tirando os nossos filhos de uma escola para colocar numa outra escola. A questão é como nós apresentamos para os nossos filhos uma visão do projeto de Deus. É isso que nós precisamos mostrar para a futura geração. O que eles precisam entender? Qual é o projeto de Deus? Alguém diz assim, não assista mais a TV tal, ela está promovendo isso. Não leia mais a revista tal, ela está promovendo isso. Não vejo problema nenhum. Eles estão fazendo o que é natural deles. A queda os transforma nisso. Qual é a nossa questão? A nossa questão é como nós encaramos a cosmovisão deles. E aí nós precisamos de uma cosmovisão que seja superior à cosmovisão deles. Porque eu posso dizer uma coisa, hoje você pode pegar o seu filho, tirar da escola X e colocar na escola Y. Mas vai ter um dia que talvez o seu filho vai pegar você e vai colocar num lugar chamado asilo. A questão não é o que você vai fazer com o seu filho tão somente. Eu não estou dizendo que é errado você pegar seu filho e colocar numa escola que não trabalha essa questão de ideologia de gênero. Você pode fazer isso. O que eu estou dizendo é que nós precisamos ter uma cosmovisão que supere esse tipo de posicionamento. E como que nós fazemos isso? Se um filho ou uma filha se depara com uma circunstância como essa, como ele lida ou como ela lida com essa circunstância? É isso que nós precisamos entender. É isso que nós precisamos passar. Daí a nossa questão de cosmovisão. Qual é a questão de cosmovisão? Deus criou. Mas temos um outro problema, a queda. A queda gerou todas essas dificuldades. Então, quando o ser humano tem algum problema, devemos ajudá-lo a superar isso idealizando o projeto de Deus. Idealizando o projeto de Deus. Aqui entra um outro detalhe também. Se você conhece alguém que está numa crise como essa, do aspecto de gênero, eu creio que você tem muita coisa a dizer para ele ou para ela. Não há de ficar triste, chateado, mas você pode dizer muita coisa para ele ou para ela. Você pode falar muita coisa para ele ou para ela. Ou os seus argumentos são tão fracos que você acha que eles não dão conta de se deparar com uma circunstância como essa. Ah, mas fulano não aceita, fulana não aceita. Não se preocupe com isso. Você deve usar o que você tem. E se o que você tem é o projeto de Deus, essa visão de projeto é suficiente. E qual é a visão de projeto de Deus? Novamente a nossa visão. Homem e mulher para ter filhos. Por isso o casamento. Homem e mulher para testificar de Cristo a igreja. Por isso o casamento. Homem e mulher vivendo bem, para mostrar que a queda não pode ser maior do que a graça. A queda não pode ser maior do que a graça. Então, quando você resiste com o seu casamento, que perdura, que luta, que passa por dificuldades aqui e acolá, significa que você está mostrando para o mundo que vale a pena viver com uma outra pessoa de um gênero diferente do seu, para a glória do nosso Deus. Aí, o outro ponto. O amor destas pessoas se voltam para elas mesmas. E o nosso objetivo é fazer com que se voltem para Deus. E esse é o nosso grande desafio, fazer com que a nossa cosmovisão suplante a cosmovisão desse grupo. Não podemos compreender os seres humanos apenas como um feixe de sensações e deixar a ciência cuidar disto. Nós precisamos também entender que o homem é um ser religioso. E todos, de alguma forma, têm algum compromisso, sim, com a fé e com a religião. E é por isso que as pessoas estão em crise, até mesmo ouvindo tantos filósofos dizendo sobre autonomia, sobre legitimação, mas ainda há grandes tristezas na vida dessas pessoas. E a gente tem que entender esses sofrimentos. Vou pegar mais um detalhe. Essa polêmica revela o quanto heterossexuais ou o heterossexualismo é natural. Por que há tanta polêmica ligada a isso? Porque, na verdade, eles estão numa luta contra uma coisa que é tão natural e tão comum que não tem como dizer não para isso, que é o amor de um homem para com uma mulher. É por isso que eles estão lutando tanto, é por isso que eles precisam de ir para a TV, eles precisam de ir para os bancos, eles precisam ir de todos os lugares. É uma luta desenfreada para tentar acabar com uma coisa que eles não conseguem acabar e nunca vão acabar. A ideia da heterossexualidade.
Então não se preocupem com isso. Isso é um sinal muito positivo de que, na verdade, nós estamos vendo a ação de Deus que faz com que a igreja resista a todas essas coisas. Mas para a igreja resistir a todas essas coisas, você deve dar testemunho com a sua sexualidade, como homem e como mulher. Uma outra coisa, tomemos cuidado com tudo o que é visto como desordem psiquiátrica. O que é. Nunca pode nos dizer, na verdade, o que deveria ser. Não, o que é, nunca poderia realmente para nós dizer o que deveria ser. A única autoridade que diz o que deveria ser é a Bíblia. Ela diz, é assim que deveria ser. É assim que deveria ser. Então, quando alguém se depara com a realidade e diz assim, olha, eu estou vendo uma pessoa que está num corpo de homem, mas quer ser uma mulher. Nossa, que sofrimento, que luta, que dificuldade. Olha como essa pessoa é. Isso não pode ser maior do que a perspectiva bíblica do que ela deveria ser. E nós devemos atingir as pessoas sobre o que elas deveriam ser e não sobre o que elas são. E mais uma vez, não estou aqui abrindo mão do sofrimento dessa pessoa. Não estou abrindo mão disso. Devemos cuidar dessas pessoas, entender as dores e as lutas que essas pessoas estão vivendo. Mas não podemos abrir mão do que ela deveria ser. E é isso que estão querendo nos tirar. Estão querendo dizer, não, é o que ela é. Na verdade, nós precisamos dizer o que ela, na verdade, deveria ser. Daí a expressão ideologia. Por que ideologia? É uma crença que está sendo passada e está dizendo, é assim. Mas nós devemos entender de não, deveria ser assim. Aí vai dizer, reverendo, a velha questão, um vai ficar puxando sardinha para um lado, o outro vai ficar puxando sardinha para o outro lado. Mas é o mundo, é o jeito que nós estamos. Só que você tem uma verdade que deve suplantar todas as outras verdades. E essa verdade é bíblica. Então, elas deveriam suplantar. Eu peguei o exemplo da Maria Mariana para mostrar para vocês que isso é vivido até no mundo secular. Mas agora também eu pego o exemplo da Camille Paglia. Eu creio que alguns tiveram o contato, viram essa senhora no Roda Viva. Camille Paglia foi a primeira mulher que se declarou lésbica na Universidade de Yale. No seu pensamento feminista e ateu, tem um discurso absolutamente contrário ao oficial impulsionado pelos grupos de pressão LGBTI, lésbicas, gays, transexuais, bissexuais e intersexuais. Em todo o mundo, segundo informa Giampolo Rossi em seu blog no jornal italiano, Paglia realiza uma série de afirmações que quebram estereótipos e dogmas da ideologia de gênero. Queria ver aqui com vocês alguns deles, né? Camille Paglia tem outras opiniões disruptivas, surpreendentes, pois são de uma pessoa ateia, feminista e lésbica. Os códigos morais são a civilização. Sem eles, estaríamos angustiados pela barbárie caótica do sexo, da tirania e da natureza, diz Paglia. O que ela está dizendo é o seguinte, códigos morais são as coisas que regem uma sociedade, aquilo que dá a estrutura para uma sociedade. Ela diz que eles são necessários e vitais, pois sem eles nós não teríamos mais o mundo da maneira como nós temos hoje, organizado da forma como temos hoje. Ela diz mais, existem apenas 2 sexos na natureza. Olha só. Então, como ela se vê homossexual? Ela entende que tem algo anormal acontecendo. Interessante isso, né? Uma doutora falar um negócio desse e uma autoridade falar um negócio desse. A gente precisa ouvir os outros lados também. A gente só ouve o lado daqueles que defendem a ideologia. Mas tem pessoas no contexto que atacam a ideologia. Olha o que diz mais. Em sua opinião, a homossexualidade e as tendências transgêneros são uma forma de disfunção, porque na natureza existem apenas 2 sexos biologicamente determinados.
Por outro lado, acrescenta que os casos reais de androgenia são muito raros e as outras definições de gênero são consequência da propaganda. Ela está entendendo bem o que é ideologia. Ideologia é muitas vezes mais propaganda do que realidade científica. Vocês estão entendendo? Ideologia é muito mais uma crença do que simplesmente alguma coisa do que alguém está dizendo. E sabe qual é o meu medo? É alguém que olha para um filho e percebe, nossa, ele está brincando muito de boneca. Também não tem problema brincar de boneca, mas ele está brincando de boneca. Olha, nossa, ele deve ser transexual. O que a gente vai fazer? Vamos investir nele, né? E eu já vou ter que juntar dinheiro para fazer a compra de hormônios e preparar a sua cirurgia trans. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Você está forçando uma coisa porque você está acreditando numa crença e está dizendo que essa crença, ela é real. Esse é o grande problema. Nós podemos ficar tão envolvidos nisso que nós vamos encontrar aí uma espécie de caminho para criarmos uma série de outros seres daqui a pouco, e perdão da palavra, que foram mutilados porque uma ideologia alcançou aquela família. Eu não estou dizendo que uma criança não possa ter problemas hormonais e que possa dar dificuldades na questão da sua definição de sexo. Ela vai precisar de tratamento e vai precisar de alguém que cuide disso. Mas dentro da visão de projeto, se alguém nasce menino, entendemos que deve se tornar um homem. E se alguém nasce menina, entendemos que deve se tornar uma mulher. Mais adiante ela diz assim, por outro lado, acrescenta que os casos reais de androginia são muito raros e os outros definições de gênero são consequência de propaganda. Vou terminar um pouquinho com ela falando. Segundo ela, a resposta é óbvia e passa pela falta de profundidade e pelo infantilismo. É engraçado o que ela está dizendo. Ela está dizendo que essa discussão toda é um infantilismo, pois o ativismo negro é inspirado na profunda tradição espiritual da Igreja, a qual a retórica política gay foi hostil de uma forma infantil. Barulhento, egoísta e doutrinário, o ativismo gay é completamente desprovido de uma perspectiva filosófica, acrescenta Paglia. Eu peguei o testemunho dela para mostrar que até mesmo entre eles há divergências, grandes divergências. Mas isso não implica, e aqui nós estamos falando da terceira tese. A terceira tese é como nós tratamos isso. Primeiro devemos ter um olhar crítico sobre essas coisas, entendendo que isso não é uma lei, que isso não é um aspecto tão somente científico, mas que é uma ideologia. Agora um outro detalhe. Olhe para essas pessoas. Geralmente, até por causa de todas essas influências, e até por questões biológicas realmente, elas estão estressadas, infelizes, isoladas e até rejeitadas. É aí que a igreja entra, e entra como um grupo que apoia, que está perto e que deve saber tratar dessas coisas. A igreja deve realmente entender estas coisas. Se nos depararmos com pessoas assim, devemos com muita sabedoria dizer a verdade, mas devemos entender que acima de tudo estão sofrendo por causa da queda e do pecado e precisamos tomar cuidado com isso. Geralmente essas pessoas caminham para o suicídio e a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E geralmente elas sofrem pelos erros como mutilações e erros com hormônios. É o que estão tentando fazer, acelerar um processo de hormônios, tentar descobrir isso quanto antes, para dar o hormônio quanto antes, para que essas pessoas fiquem livres de possíveis problemas, que seriam aqueles problemas que ocorrem geralmente quando você toma o remédio e você tem efeitos contrários. Então, isso realmente preocupa. Agora, quanto à nossa posição. Primeiro, devemos ter uma educação cristã na família. Realmente cristã. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Segundo as minhas pesquisas, quem mais assume o papel de trans ou de homossexuais são os homens, menos as mulheres. São mais os homens. Será que isso não tem nada a ver com aquele papel lá na queda, onde você vê o homem deixando de ser homem e vê a mulher assumindo o papel de homem?
Então eu creio que aqui temos uma dica importante. Como estamos criando principalmente os meninos nas nossas casas? É claro, as mulheres também precisam de uma criação que mostre a sua feminilidade. Mas como estão sendo criados os meninos? Como de fato eles estão sendo criados? E eu quero dizer para você, não é tão somente dizer assim, menino, você tem que brincar com o caminhãozinho, você tem que brincar com o carrinho, menino, você tem que brincar com isso aqui, você não vai brincar com boneca não. Não é isso. É ter uma figura coerente e um direcionamento coerente de um pai, que possa realmente mostrar para ele o que é ser um homem. E uma mãe que auxilie esse pai em mostrar como ele deve ser um homem. Eu creio que isso que está faltando. Uma outra coisa que também precisamos compreender é o testemunho cristão dos casais. Casais precisam viver melhor. Casais precisam se dar bem. Casais precisam realmente ter uma interação boa para que nós mostremos o quanto isso é bom. E à luz da palavra de Deus, realmente, isso é muito bom. Então, precisamos disso. Um outro aspecto, a complementação dos casais crentes. Como um complementa o outro, como um satisfaz o outro, como um ajuda o outro, como não há guerras, mas há um trabalho em equipe. Isso é muito importante também para todos nós. Para criarmos filhos, né? E para demonstrar que existe uma forma coerente e agradável de se viver. Uma outra coisa que é importante também, a necessidade de um forte posicionamento político. Porque ideologias se envolvem e se embrenham na política. Então fiquem muito atentos realmente a algumas questões políticas, saibam votar e saibam reconhecer o que está acontecendo, por exemplo, no Congresso ou em outros lugares que se votam, como o PMC e tantas outras coisas que nós estamos vendo por aí. Por quê? Uma ideologia precisa ser divulgada. E se tem um lugar que divulga bem ideologias, é a escola. Um livro do Gary DeMar, deve estar sendo vendido aqui, acho que não. Ele diz assim, quem controla a escola, controla o mundo. Esse é o ponto. Nós podemos ver pessoas realmente controlando o mundo a partir do momento que transformam os seus ditames políticos em realidade. E uma última coisa, a educação cristã por instituições cristãs. Seria realmente algo muito bom. Mas seria muito bom que as instituições cristãs soubessem dialogar com outras instituições e mostrasse o valor e a importância de como um ser humano é completo, não somente com a sua sexualidade, mas o ser humano é completo também com a sua fé. E é mediante a isso que eu gostaria de traçar as últimas coisas do nosso encontro. Então, vamos lá. Primeiro, somos um projeto de Deus, heterossexual, homem e mulher. Isso é maravilhoso, isso é importante. A segunda coisa, como podemos ajudar nossas crianças a desenvolver sua identidade sexual e que seja uma identidade heterossexual? Devemos tomar muito cuidado, porque pode ser que estejamos em algum lugar sendo atingidos biologicamente por alguns desses efeitos terríveis da queda. A queda transforma todas as coisas, inclusive o nosso organismo. Então, que nós saibamos atuar com a graça e utilizar a graça no contexto dos nossos lares, lidando com estes casos, sabendo agir de uma maneira que não seja agressiva, mas seja de uma maneira que atinja realmente os outros com amor. Nós devemos tomar cuidado com ideologias. Muitas vezes elas tomam um ar de religião, elas tomam um ar de verdade, quando não são. Nós precisamos entender também uma outra coisa, né? Não podemos excluir uma cosmovisão também nesse sentido. O fator da queda, por exemplo, fatores biológicos podem gerar um efeito de predisposição em algumas crianças, mas entendemos que é possível a influência social oriunda principalmente da família. E assim nós entendemos que essa influência social, sendo bem trabalhada, até no contexto dessas pessoas que estão atingidas de alguma forma biologicamente por esses problemas, elas podem ser influenciadas e pode passar pela normatização à luz da heterossexualidade bíblica. Uma outra coisa também, um outro fator importante é que pais têm a liberdade de atuar na orientação sexual da vida de seus filhos. É isso que um marxismo cultural quer nos tirar.
nós temos a liberdade de atuar na orientação sexual de filhos. Nós temos essa liberdade. Bom, a vida adulta é a melhor forma para a determinação da sexualidade. E aqui nós enxergamos que a infância é para orientação. Agora, pessoas na sua fase adulta têm o direito de seguir o caminho que querem seguir. É claro, cada um prestará contas a Deus sobre o caminho que vai seguir. O pecado nos leva ao engano e nos dá, muitas vezes, essa tendência a apegar-se a pessoas. E é por isso que muitas vezes a gente vê a homossexualidade. A gente muitas vezes fica tão apegada a pessoas, inclusive do mesmo sexo, que a gente transforma essas pessoas em ídolos. Isso acontece com a gente. Eu não sei se isso você já passou pela mente ou passou pela sua mente alguma coisa nesse sentido, quando você vê pessoas que têm uma amiga e a moça fala assim, ela não está mais comigo, ela não está conversando tanto comigo como conversava, e aí dá aquela sensação de eu estou perdendo alguém. Isso pode se potencializar de uma tal forma que a gente possa entender aí alguns desses desejos homossexuais. Nós muitas vezes queremos ter pessoas e nós precisamos de uma visão correta de como nós devemos agradar a Deus sem esse tipo de posse ou de poder sobre pessoas. E aí uma solução é entender uma pré-homossexualidade. E pais são responsáveis por isso. Como entender essa pré-homossexualidade? Aí, meus irmãos, um dado importante. Há mais homossexuais masculinos ou homens do que mulheres. Então, ter um filho, geralmente a gente tinha aquela expressão, ter menina é complicado, né? Não. A gente tem que entender que ter os dois, na verdade, é complicado e a gente precisa tomar cuidado com a pré-homossexualidade. E como cuidar disso? Descobrir a identidade sexual fraca é importante e tomar cuidado com a alienação da masculinidade e da feminilidade. A gente tem que tomar cuidado com isso porque pode ser que realmente a gente esteja eliminando a masculinidade e a feminilidade. E aqui a gente vai entrar naqueles casos onde o pai pode deixar de influenciar e a mãe pode influenciar, ou então a mãe deixa de influenciar e o pai passa a ser influência maior. A grande questão de ter filhos. A nossa ideia é de moldá-los, não como uma caricatura de macho e fêmea. A nossa ideia, na verdade, seria moldar com uma perspectiva bíblica de como essa pessoa é. E se é um projeto, alguém que nasceu homem tem que entender que a vontade de Deus é melhor do que a dele. Se alguém nasceu mulher, essa pessoa deve entender que a vontade de Deus é melhor do que a dela. É isso, meus irmãos, que nós tínhamos para falar sobre essa questão de cosmovisão reformada e ideologia de gênero. Que Deus nos abençoe, nos dê graças e que a gente possa, ao cuidar dos nossos filhos e ao lidar com pessoas que passam por isso, sabedoria nos dá para atingi-las com a palavra do nosso Deus. Vamos orar e vamos pedir a orientação dele. Senhor, obrigado, ó Pai, porque sabemos que o mundo segue um rumo, mas a Tua palavra nos dá outro, mas isso não significa que estamos separados do mundo, significa que estamos envolvidos com ele, devemos ter cuidado, ó Pai, ao lidar nele e com ele, e dar-nos sabedoria para atingir, ó Pai, aqueles que estão longe dos Teus caminhos, que com amor e com uma palavra de graça, possamos atingir aqueles que passam por dificuldades, possamos, ó Pai, alcançar aqueles que passam por esse problema e possamos, ó Deus, ajudá-los nessa angústia e nessa dificuldade, apresentando o Teu plano e apresentando a Tua vontade. Dá-nos, ó Deus, que o Teu Santo Espírito nos use e que de maneira efetiva possamos alcançar aqueles que estão em queda. Nós rogamos, ó Senhor, que a Tua graça seja manifestada através da nossa boca, através da vida em nossa família, como pais e mães, que possamos mostrar a realidade de uma vida que lhe agrade, que glorifique o Teu santo nome. Não nos deixes, ó Deus, ficar presos a ideologias, mas que possamos estar presos à Tua palavra, carentes dela, cativos, ó Deus,
na nossa consciência dela, para que ao alcançar essas pessoas, possamos, ó Deus, manifestar a Tua verdade. Ajuda-nos, ó Deus, em nossas famílias, em nossas igrejas, que tenhamos amor e saibamos manifestar isso, ó Deus, para todos. É a nossa oração e rogamos-te isso em nome do Teu Filho Jesus. Amém.